clima de retrospectiva está no ar, 2025 está chegando ao fim, mas antes desse ano virar a sua página por completo, eu quero te deixar aqui 3 passos muito importantes que você precisa fazer ainda esse ano para que você tenha um 2026 muito mais abençoado, feliz, próspero e com muito mais coragem para correr atrás dos seus sonhos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira, é uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja feliz, encerrando mais um ano da sua vida. E já vou começar aqui falando do primeiro passo. Qual seria? Olhar as suas metas 2025, que eu sei que você já escondeu esse caderno, essa folha, esse vision board, você já deve ter jogado fora, mas espero que não faça isso, porque é muito importante, minha gente, que vocês olhem para essas metas, por mais que vocês só tenham conseguido realizar um desejo, uma meta que esteja ali. Por que eu tenho que fazer isso, Janaína? Isso vai me trazer frustração, eu vou ficar triste. Não, muito pelo contrário. Não vai nessa vibe, não vai por esse caminho. O intuito de você olhar para essas metas é você se autorresponsabilizar pelo que você deseja, querido, querida, tá bom? Aqui a gente fala papo reto, aqui a gente fala com sinceridade, para você olhar para suas metas, para você identificar o que de fato eu coloquei ali que foi possível de eu realizar no curto prazo de um ano, né? Porque a gente faz metas anuais. Quais aquelas metas realmente fazem parte da minha essência? São metas que eu desejo realizar, aquilo que eu realmente quero para minha vida. Ou então, metas que são somente para agradar os outros, né? As expectativas dos outros. Começa a fazer essa seleção dessas metas, daquilo que realmente é seu, do que não é seu, das expectativas alheias, daquilo que você colocou somente para agradar, ao invés de ser algo de fato para contribuir com a tua evolução. Seleciona. E daquilo que você selecionou, o que é que você conseguiu conquistar de fato? O que você conquistou, celebra. Essa é a grande virada de chave. Celebre cada conquista, independente do tamanho que ela tenha. Ah, Janaína, mas foi eu ter comprado uma impressora. Isso foi a grande meta que eu realizei. Ótimo, valoriza, fica feliz, valoriza mesmo essa meta, porque a gente tem uma mania muito ruim de somente celebrar as coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida, de somente dar valor àquilo que, aos olhos dos outros, tem um grande impacto, digamos assim. E isso é errado. A vida, ela acontece nos pequenos detalhes. A nossa felicidade é construída no caminho. Isso não é papo de coach, não. Isso é uma realidade muito séria. A nossa vida, ela é feita de microsonhos realizados. Inclusive, tem um episódio aqui no podcast onde eu falo sobre microsonhos. A gente não consegue enxergar, a gente está perdido nessa euforia da nossa sociedade que pede o tempo todo para a gente fazer, para a gente mostrar, para a gente acontecer. E nós não conseguimos maturar, celebrar as coisas que a gente conquista, sejam materiais, sejam emocionais, espirituais, evolução pessoal, porque sim, a gente também deve comemorar isso. E acaba chegando o final do ano se sentindo um frustrado, uma frustrada, um derrotado, uma derrotada, porque não conquistou grandes coisas aos olhos do mundo. Mas, na verdade, você conseguiu grandes coisas verdadeiramente para você e para as pessoas que convivem com você, que estão percebendo essa mudança, percebendo essa evolução. E mesmo que não percebam, mas você tem a responsabilidade de perceber. Então, o primeiro passo que eu já te digo aqui para você começar a fazer diferente o seu ano de 2026 é olhar para a sua história, no caso, 2025 já está se tornando passado, né? Então, olha para essa história que está virando passado, identifica nela aquilo que você conquistou, aquilo que não serve mais, aquilo que você quer levar para o ano 2026 e celebra e agradece o que você conseguiu fazer. Porque você conseguiu aquilo que deu para fazer, aquilo que te foi permitido fazer dentro das suas condições, dentro da sua realidade. E tem sonhos, minha gente, tem metas que precisam de tempo para acontecer. Muitas das minhas metas que eu coloquei
de 2023 para 2024, não consegui realizar em 2024, porque eu ainda não estava preparada para receber as bênçãos, porque eu sou daquelas que sonha grande. Então coloquei lá sonhos que precisam de mais tempo, que o curto prazo de um ano não daria, né? Não daria tempo para conquistar, e mesmo se desse, não seria na grandiosidade que esse sonho poderia me trazer, me sentir realizada, porque para tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus tem um tempo para cada coisa na nossa vida e a gente precisa aprender a respeitar esse tempo das coisas, esse tempo de maturação. Não é somente a conquista do bem material, é sobre a gente estar preparado para sustentar essa conquista para frente, no longo prazo, para a posteridade, entendem? Então faz isso, pega as tuas metas, olha para elas com criticidade, com humildade e com empatia com você mesmo e celebra. Celebra e agradece aquilo que você conseguiu fazer durante esse ano. O segundo passo, que também é muito importante, é você fazer um novo Vision Board. Ou então, se você nunca fez, comece a fazer a partir deste ano. Gente, não tem nada mais poderoso do que a gente visualizar a vida que a gente deseja. Não somente visualizar de fato, olhar para um papel, para uma foto e ter a realidade que você quer, mas sentir como se aquele sonho já fosse uma realidade na sua vida. O objetivo do Vision Board, o objetivo do quadro dos sonhos, seja lá o nome que você queira dar, é da gente olhar, visualizar e co-criar a realidade que a gente quer. Ah, Janaína, mas isso é papo de guru, isso é papo de gente holístico. Não, gente, a ciência já mostra e a fé comprova. Quando a gente coloca a intenção naquilo que a gente quer realizar, essas coisas se realizam. E não é somente intencionar, essa parte é muito importante, obviamente, mas é você também fazer aquilo que cabe a você fazer dentro da sua realidade, dentro das suas condições. É aquilo, o sonho, quando é grande demais, eu preciso de uma força extra, e essa força extra vem do terceiro passo que eu falo já, mas antes dessa força extra acontecer, ela precisa que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo é a intenção. O primeiro passo é você colocar de forma muito organizada e planejada para que a sua mente entenda qual é a vida que você deseja. Coloca ali todas as áreas da sua vida, familiar, pessoal, profissional, aquilo que você deseja para o mundo de forma coletiva, no seu trabalho, coloca cada foto que simboliza essas áreas da tua vida, sonhos antigos, sonhos novos, porque a gente muda conforme a vida vai passando, novas coisas vão surgindo que a gente vai desejando, então coloca e não economiza na hora de sonhar, criatura, não economiza, porque dá o mesmo trabalho você sonhar pequeno e você sonhar grande. Então aproveite, sonha grande, sonha muito grande, porque Deus é enorme, Deus é todo poderoso e Ele realiza todas as coisas. Faz o teu Vision Board. Um exemplo concreto da minha vida que eu realizei esse ano foi ter conhecido a Gabriela Prioli, que foi um dos maiores sonhos que eu já realizei até hoje, e ela estava lá no meu Vision Board do ano passado para esse ano. Eu tive a ousadia de colocar a foto dela no meu quadro, mas eu nunca imaginei que isso se tornaria realidade em tão pouco tempo, porque de fato para mim, daquelas metas ali, daqueles sonhos que eu coloquei, o mais improvável de acontecer de uma hora para outra assim, era conhecer a Gabriela. E olha que tem coisa ali que é extraordinária, muito extraordinária, mas mesmo assim, para mim era mais fácil de acontecer do que conhecer a Gabriela. Porque na minha cabeça teria que ter toda uma logística, eu imaginava vários cenários possíveis de um dia eu conhecê-la, mas nunca que ela viria até a mim e eu conheceria ela na minha cidade, falaria com ela, entregaria o presente que estava aqui guardado há muito tempo, desde janeiro desse ano, nas suas mãos. E, minha gente, foi um estado de graça completo aquele dia. E eu não fiz absolutamente nada além de intencionar, de ter muita fé, de desejar muito e de já preparar, né? Eu tinha selecionado um presente, estava ali guardado e eu sabia, eu tinha escrito, isso é muito importante, eu tinha escrito uma carta para ela contando o momento do nosso encontro, como seria esse encontro, o que eu falaria para ela, e aconteceu muito melhor do que eu imaginava.
Então essa foi a minha parte, a minha colaboração para que Deus fizesse o extraordinário acontecer. E foi extraordinário mesmo. Tem um episódio aqui que eu falo só sobre esse encontro. Mas isso é para mostrar para vocês um dos muitos exemplos que eu posso trazer de que o Vision Board, ele dá certo sim. O quadro dos sonhos dá certo sim, quando você faz com intenção, quando você faz com fé. E aí a gente já vai para o nosso terceiro passo, para você conquistar o seu 2026 de uma vez por todas e você ter um ano maravilhoso. E eu não estou falando em ter um ano maravilhoso sem dificuldades, sem problemas, tá? Não vamos ser imaturos aqui não. Esse podcast aqui é para a gente pensar além, é para a gente refletir de forma crítica e olhar a realidade assim e dizer, nossa, apesar de estar difícil, eu acredito que é possível mudar. Eu acredito que é possível fazer diferente, eu acredito que é possível surgir coisas boas desse contexto. É nessa vibe, tá? O ano de 2026 com certeza vai trazer problemas, vai trazer desafios, vai trazer situações que vão te tirar do eixo, que vai te deixar angustiado, angustiada. Isso é a vida acontecendo. Isso é o normal. Agora, o que não pode acontecer é você se deixar desmotivar, é você se deixar ficar cabisbaixo, é você desistir daquilo que você mais quer da vida, porque os problemas estão acontecendo, estão surgindo. Por isso que o último passo, para mim, é o mais importante, que é o quê? Fortalecer a tua fé, se aproximar mais de Deus. Para mim, minha gente, isso é o mais importante, porque definitivamente, ano passado, eu poderia ter tido um dos anos melhores da minha vida se eu tivesse colocado Deus no centro. Se eu não tivesse tirado Deus do centro da minha vida, eu nunca deixei de rezar, nunca deixei de fazer a minha parte enquanto cristã, mas eu estava desconectada de Deus. Eu não estava acreditando o devido valor a Ele, colocando Ele no meu centro, perguntando, pedindo orientação a Ele. Eu estava fazendo da minha forma, do meu jeito, de todo jeito. Eu queria controle de tudo e deu tudo errado. Deu tudo errado porque o que eu achava que eu estava facilitando a minha vida, tirando meio que, dando uma ajudinha a Deus, sabe? Olha, Deus, eu vou te dar uma ajudinha aqui, fazendo mais do que eu posso. Talvez assim o Senhor olhe para mim e diga, eita, essa menina aí merece mesmo, porque ela está fazendo mais do que ela pode. E na verdade isso é uma grande ilusão. Deus não quer sacrifício da gente. Deus não quer sacrifício, Deus não quer penitência. Deus quer nos dar a graça, mas quer que a gente faça somente a nossa parte e o restante Ele o fará no seu tempo. O meu maior erro foi ter tirado Deus do centro para fazer tudo sozinha e fazer por Ele, a parte dele. Ora, que ousadia da minha parte, eu não sou Deus, mas eu quis ser. Isso acabou resultando em adoecimento, em tristeza, em frustração, problemas. Não deu certo. Esse ano eu fiz o caminho contrário. Eu coloquei novamente Deus no centro. Eu fiz o que eu deveria ter feito há muito tempo, que era me reaproximar, me reconectar da fonte divina, porque é de lá que eu tiro a minha força, que eu tiro a minha coragem, que eu tiro a minha energia. E eu precisei de um tempo para poder elaborar tudo isso, me reconectar, entender o que Deus queria para minha vida, entender quais eram os planos dele para minha vida, entender se aqueles sonhos que eu coloquei naquele vision board estava coerente para a vontade de Deus para minha vida. E minha gente, o extraordinário aconteceu. Lancei um livro na Bienal de Pernambuco. Lancei esse livro aí, ó, para milhares de pessoas, porque sim, esse podcast alcança o mundo inteiro, o YouTube alcança o mundo inteiro, o Instagram alcança o mundo inteiro, então esse livro tá aí para o mundo. Eu pude conhecer uma das mulheres que mais me inspira nesse mundo, que é a Gabriela. Eu pude realizar coisas que eu achava impossível. Então, baseado nessa minha história, o que eu tenho para dizer a vocês é que não basta planejamento, não basta você fazer o vision board, não basta você fazer as suas metas, não basta você olhar a sua história, ressignificar e agradecer. Se você não tiver fé, se você não tiver Deus ao teu lado. Então, começa pela última coisa. Começa colocando Deus no centro. E aí você olha para suas metas, faz uma revisitação nesse ano, tira o que foi bom, descarta o que foi ruim, ressignifica aquilo que precisa e começa de novo construindo aquilo que você deseja para o ano de 2026, a vida que você deseja para o seu ano de 2026. E pode ter certeza absoluta que vai ser o ano mais maravilhoso da sua vida
até hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham um fim de ano maravilhoso, que fiquem aqui comigo esse restinho de ano, que ainda tem podcast para ser lançado, e fiquem comigo também o ano que vem, compartilhem essa mensagem com mais e mais pessoas, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.